Agora nós vamos chamar o senhor Gustavo Prado para falar sobre o que as sociedades médicas recomendam no recém-publicado Consenso para Rastreamento de Câncer de Pulmão. O senhor Gustavo Prado, ele é médico pneumologista, doutor em pneumologia, fellowship em pneumologia ocupacional e ambiental e oncologia torácica. No momento, ele atua no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e é gerente de inovação e educação médica no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigada pela participação. Fique à vontade. Obrigado, Patrícia. Obrigado a essa oportunidade de falar com pessoas de tão altíssimo nível aqui no Fórum DCNT. É até uma tarefa bastante difícil, depois dessa apresentação brilhante de informação, a gente trazer algo que ainda não tenha sido dito, né? Mas até fazendo uma síntese e tentando amarrar, né, as falas, né, do Paulo, da Helena, da Carolina, né? E a gente percebe que a gente tem um impacto muito grande do câncer de pulmão no Brasil. É uma doença com uma incidência de 32 mil casos a cada ano, 28 mil óbitos a cada ano pela doença. É uma doença evitável, porque o maior fator de risco, e que tem aí a sua fração atribuível de pelo menos 70%, é o tabagismo, né? É uma doença que se traduz em perda de produtividade, absenteísmo laboral, perda de qualidade de vida, adoecimento e óbito. É uma doença que impacta a sociedade com um custo colossal, né? E que isso não apenas sobrecarrega o sistema de saúde e previdenciário, como também diminui a arrecadação, né? E o Paulo, até no começo, ele mostrou a sinergia de ações de prevenção primária, por exemplo, né, as políticas de controle do tabagismo, lembrando que o Brasil é reconhecido internacionalmente como um modelo de política de controle do tabagismo. A gente saiu de uma prevalência de 35% de tabagismo em adultos em 1989, o que para alguém da minha idade é outro dia, para algo como 9% nos dias de hoje, né? Então, essa redução de 70% pelo menos, ela foi resultado de uma série de ações concatenadas, né, que foram através de proibição, né, da publicidade de produtos derivados do tabaco, patrocínio de eventos pela indústria do tabaco, a veiculação de imagem aversiva e mensagens de advertência nos maços, a restrição da venda para menores, as ações de orientação, esclarecimento e educação da população, oferta de tratamento, enfim, aumento de tributação, todas essas ações, de uma forma organizada, trouxeram o Brasil para esse momento, mas ainda há muita coisa que ser feita, especialmente porque o que a gente enxerga hoje de impacto do câncer de pulmão, falando apenas de uma das doenças tabaco relacionadas, é o resultado do consumo de tabagismo das últimas décadas, né? Então, a gente ainda tem uma latência muito grande entre efetivamente o resultado, né, dessas políticas de controle do tabagismo na redução da prevalência do consumo do cigarro e a diminuição, né, nesses desfechos de mortalidade na população. E aí, enquanto isso, o que a gente pode fazer, além de insistir para combater todas as formas de consumo do tabaco e de derivados, inclusive dispositivos eletrônicos para fumar, é instituir o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele pode caminhar, né, por, eu imagino, três frentes concomitantes, três frentes que são sinérgicas, né, como o rápido acolhimento de um paciente com sintoma sugestivo por uma cadeia assertiva, ágil e estruturada de diagnóstico e referenciamento. Então, a gente sabe que os pacientes, mesmo aqueles que procuram, né, espontaneamente serviço de saúde
por sintomas relacionados ao câncer de pulmão, o que muitas vezes, como a Helena colocou com muita propriedade, acontece já em fases avançadas da doença. Eles ainda assim têm uma jornada bastante fragmentada, lenta, complexa e que poderia ser enxugada, estruturada, para que o paciente tivesse um tempo mais curto, né, da busca ao serviço de saúde até o diagnóstico, do diagnóstico até o planejamento e do planejamento do tratamento até a sua implementação propriamente. Em paralelo, ações para a gente destinar rapidamente ao diagnóstico aqueles pacientes que, por qualquer outro motivo, tenham realizado exames de imagem e encontrado incidentalmente algum achado anormal suspeito, o que ainda compõe uma grande maioria dos casos de diagnóstico de câncer de pulmão, são os tais nódulos incidentais, né? Então, o paciente realiza um exame de imagem por ocasião da avaliação de uma outra doença, de uma ida a um serviço de pronto atendimento ou pronto-socorro por uma síndrome gripal, da realização, às vezes, até de um exame do abdômen para pesquisar qualquer outra doença e que acaba representando uma parte dos pulmões e identificando algum achado anormal, né? Então, esses pacientes que têm achados anormais, que na imensa maioria das vezes são resultado de doenças benignas, merecem um olhar de um especialista para que haja a oportunidade da identificação de um eventual diagnóstico de câncer de pulmão mais precocemente, e, claro, com isso oferecendo muito maiores possibilidades de um tratamento com intenção curativa, né? E aí, a última e a mais complexa do ponto de vista de implementação é o rastreamento. O rastreamento, para a gente trazer esse conceito numa expressão mais simplificada, é a busca ativa de doença em pessoas que não manifestam sintomas. Da mesma forma que já é recomendada a mamografia para as mulheres dentro daquelas faixas etárias recomendadas pelo Ministério da Saúde como uma forma de busca ativa de casos assintomáticos de câncer de mama, a realização da colpocitologia oncótica, que é o exame de Papa Nicolau, para busca do câncer de colo uterino, também a tomografia com baixa dose de radiação, para busca em pacientes que preenchem critérios de risco, acima de 50 anos e tabagistas, para, através dessa tomografia de baixa dose, identificar alterações suspeitas, nódulos pulmonares, manchinhas no pulmão, que mereçam uma investigação adicional para que, eventualmente, aqueles que tenham diagnóstico de câncer de pulmão e que não seriam descobertos porque não têm sintomas, podem ser privilegiados com a possibilidade da identificação mais precocemente possível e muito maiores chances de cura. E é nesse sentido que, já tendo conhecida a evidência do benefício dessa estratégia, como também foi mostrado pelo Paulo no início da apresentação dele, como uma estratégia eficaz para reduzir mortalidade por câncer em 20 a 24% em pessoas de alto risco, pessoas com histórico de tabagismo e acima dos 50 anos, a gente sabe que da evidência tendo surgido, que já tem mais de 10 anos, o primeiro estudo positivo, que foi norte-americano, foi publicado em 2011. O segundo grande estudo positivo foi publicado, né, por pesquisadores da Bélgica e da Holanda em 2020. A gente está em 2023, a gente não precisa mais da comprovação da eficácia dessa medida. O que a gente precisa é a interlocução de todos os atores que podem participar do planejamento da implementação dessa estratégia para que ela venha à vida real e possa beneficiar a nossa população. Então, em conjunto com as políticas de controle do tabagismo, em conjunto com a estruturação de uma política nacional de enfrentamento do câncer, para que o diagnóstico seja rápido, o tratamento seja em centros de referência, que os pacientes tenham o acesso mais amplo, equânime e homogêneo às novas tecnologias em saúde, muitas das quais já descritas no DDT que a Helena citou, né? E, claro, né, a gente, como especialista da área médica, eu pneumologista, a sociedade de que eu faço parte, né, faz parte da
da Comissão de Câncer de Pulmão, tanto da Sociedade Paulista como da Sociedade Brasileira de Pneumologia, a gente pode subsidiar o Ministério da Saúde com informação, parecer, estratégias para que a gente consiga, junto com o Ministério, junto com o Frente Parlamentar de Saúde, junto com o Instituto Nacional do Câncer, desenhar um projeto que seja factível no Brasil, que tenha uma sustentabilidade do ponto de vista de custeio e que se reverta lá na frente não só em benefício em saúde, mas também que ele se pague à medida que a gente reduza a carga dessa doença do ponto de vista de adoecimento, de óbito, de afastamento e perda de capacidade laboral, para que também desafogue não apenas a saúde, né, mas a seguridade social. Então, a gente sabe que a carga dessa doença ela vai muito além do custo hospitalar, e que o estudo do INSPER foi muito preciso em demonstrar isso de uma forma quantitativa e qualitativa. Então, trazendo todos esses dados de uma forma consolidada, organizada, a gente pode mostrar que há sim um caminho para implementar essa estratégia no Brasil e de uma forma que não só ela beneficie a população, mas que ela seja sustentável para o sistema como um todo. E a gente, né, como especialista e como membro das sociedades, tem essa obrigação de facilitar a translação da evidência, né, para uma nova tecnologia em saúde disponível para a população.